A paz do Senhor Jesus Cristo, amém, povo de Deus. Primeiramente, quero render graças a esse meu Deus e que Ele venha derramar cada vez mais das suas misericórdias, amém, na minha vida e na sua vida, amém. É o canal Entrando no Reino de Deus, adentrando mais uma vez, peço licença para que a palavra de Deus venha adentrar na sua vida e que você receba ela, amém, a única palavra que pode nos salvar. Hoje vamos meditar aqui em Provérbios, capítulo de número 19, versículo 16, que diz assim a palavra de Deus: quem obedece às leis do Senhor vive mais e melhor. Quem despreza a palavra de Deus certamente encontrará a morte eterna. Glória a Deus. Querido, hoje eu vou falar sobre obediência às leis do Senhor. Obediência a Deus. Glória a Deus. Aqui em Provérbios nós já vemos aqui a exortação daquele que obedece e daquele que despreza a palavra de Deus. Quem obedece à lei de Deus vive mais e melhor. Quem despreza a palavra de Deus certamente encontrará a morte eterna. Glória a Deus. Não é só a morte física. Glória a Deus. É a morte eterna. É lago de fogo. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Meus queridos, a palavra de Deus vai nos diz que em Provérbios 12:1 diz: o que ama a correção, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Glória a Deus. Muitas das vezes Deus vai nos exortar, nos admoestar através da sua palavra e nós rejeitamos, desprezando a palavra de Deus. Quando eu e você despreza a sabedoria do alto, o conhecimento de Deus, estamos desprezando o próprio Deus. E a palavra de Deus diz que aquele que o negar, ele também negará. Aquele que diz que tem a Deus, mas não abomina o pecado, é mentiroso. Não adianta dizermos que temos a Deus e permanecendo no pecado, habitualmente no pecado. Não é quem não peca, é quem vive na prática do pecado. É quem vive nas correrias do dia a dia e esquece da melhor parte, que é ter Deus e a sua palavra. Mas aqui eu quero falar sobre alguns princípios sobre a obediência a Deus. A Bíblia diz aqui em Provérbios, capítulo de número, glória a Deus, 10:3 diz assim: o Senhor não deixará ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. Glória a Deus. Aleluia. Quem medita, obedece a palavra de Deus, Deus não vai deixar passar fome a alma do justo, mas os desejos do ímpio ele rechaça. Não tem nada para ímpio, irmão. Glória a Deus. Muitas das vezes você fica observando no mundo, aí você diz o seguinte: e por que eu vejo tanto o ímpio prosperar e eu obedeço a palavra de Deus e até agora Deus não me abençoa, Deus não me abençoou? Isso significa, se você está passando por isso ou tem esse pensamento, significa que você precisa se libertar de uma palavrinha que se chama inveja. Glória a Deus. Irmão, é inveja. Aqui em Salmos de número 37, diz assim a palavra de Deus: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. O 4 diz: deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará.
Quem obedece à palavra de Deus vive mais e melhor. Glória a Deus. Mas quem despreza a palavra do Senhor, a morte o encontrará. Demais a palavra de Deus. Vejamos o que ela nos diz. Aqui em Provérbios, capítulo de número 15, 24, diz assim: a pessoa sábia escolhe o caminho da vida, que conduz para cima, e assim evita as trilhas que desce para o inferno. O Senhor derruba a casa do arrogante, entretanto, mantém intactos os limites da propriedade da viúva. Glória a Deus. Você está escolhendo o caminho da vida, o caminho para cima, ou você tem escolhido o caminho do inferno, que é para baixo? Muitas das vezes, quando nós pregamos isso, as pessoas rejeitam, mas aqui é sem parcialidade e sem hipocrisia. A palavra de Deus diz também para os cristãos. Diz assim a palavra de Deus: nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Senhor. Isso está dizendo aqui para cristãos. A palavra de Deus diz que se o justo é castigado, quanto mais o ímpio e o pecador. Está lá em Provérbios. A palavra de Deus diz isso. Também está em 1 Tessalonicenses, ou é em 2 Tessalonicenses, não me falha a memória, vou colocar na tela aí para vocês. Diz que Deus descerá do céu, e todos aqueles cristãos que se dizem ser, que não são, que não obedecem ao Evangelho de Deus, Deus vai vir sobre ele. Está escrito na palavra de Deus. Quem obedece à palavra de Deus vive bem e melhor. Mas quem desobedece e despreza a palavra de Deus encontrará a morte eterna. Isso é a palavra de Deus que nos diz. A palavra de Deus aqui em Provérbios, capítulo número 10, versículo de número 27, diz assim: o temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. O 28 diz assim: a esperança do justo é alegria, mas a expectação, a esperança dos ímpios perecerá. O 29 diz assim: o caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. O 30 diz: o justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. Glória a Deus e aleluia. Quem obedece à palavra de Deus vive mais e melhor, mas quem despreza a palavra de Deus encontrará não só a morte física, mas também a eterna. Deus é justo. Glória a Deus. Aleluia. Deus, ele é justo. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, Provérbios, capítulo número 13, versículo de número 13, diz assim: o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. O bom entendimento dá graça, ou seja, alcança favor, mas o caminho dos prevaricadores, ou seja, dos desobedientes, é áspero. Glória a Deus, aleluia. Aí diz assim a palavra de Deus aqui em Provérbios 13 e 18, diz assim: pobreza e afronta virão aos que rejeitam a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. Glória a Deus. Aí o 25 diz assim: o justo come até que a sua alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios terá necessidade. Glória a Deus. E aí vai a pergunta, eu vou fazer a seguinte colocação: você tem desprezado a palavra de Deus ou tem amado? Quem despreza a palavra de Deus encontrará a morte eterna. Não só a física, mas a eterna. A escuridão da noite, as trevas, lhe espera. Mas aquele que teme ao Senhor, que obedece às leis dele, glória a Deus, o sol da justiça vai raiar.
glória a Deus. Ele será dia perfeito. Fica com Deus, que Deus te abençoe e que essas palavras venham adentrar na sua vida. Obedeça a palavra de Deus e deixe que o resto ele se responsabilize. Fica na paz. Deus te abençoe. Amém.